Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção da semana 3 do PET 3 do sexto ano. Bom, aqui a semana 3 traz uma discussão sobre os povos pré-colombianos, que são os povos que viviam na América antes da chegada de Colombo, né? A primeira atividade traz um mapa com a localização desses povos. Mas será que você conseguiu ver o mapa direito? Vamos chamar atenção para algumas coisas. Bom, primeiro, a civilização em Rosinha, que são civilizações que vão ser discutidas na atividade, em Rosinha estão os maias, e uma representação importante dos maias era a construção em formato de pirâmide, como eu coloquei aí. Bom, a civilização asteca, ela está representada aí nessa corzinha de areia, e herdeira dos maias, né, que eles não conviveram, os astecas dominaram parte dos povos maias. Ao contrário dos maias, os astecas eram um império, então eles tinham uma organização mesmo centralizada e eles viviam em cidades como o que está representado aí. Bom, essas cidades, interessante que os astecas viviam numa região de pântano e eles precisaram criar um sistema que pudesse permitir que a cidade fosse construída. Então a cidade tinha canais, era uma cidade quase como que flutuante e os canais organizavam eh, o leito da cidade e também organizavam a construção de plantações e a organização em si da cidade, né? Era uma cidade estratificada, que tinham grupos, então acima tá aí o imperador, e descendo a estrutura, a gente tem os sacerdotes, os funcionários do governo, os artesãos e os camponeses. Muitos desses camponeses, eles eram conseguidos, na verdade, eles eram trazidos para o centro do Império Azteca a partir da dominação de povos ao seu redor. Então era um povo que as dominavam as outras tribos que viviam ao redor. Bom, ao sul tá aí os incas. Os incas, ao contrário dos astecas, eles tinham uma organização, eles tinham um governo centralizado, mas esse governo ele não era organizado a partir da dominação. Eram pequenas comunidades que são chamadas de ailus e que essas comunidades se organizavam e elas se tornaram, elas elegiam uma vila maior e assim eles acabavam elegendo um imperador, né? O Ailu tinha um sistema que é um sistema bastante interessante, que é um sistema de trabalho. Essa imagem aí ela tá em espanhol, mas só para vocês saberem que haviam tipos de trabalho, trabalhos ligados ao, ao Ailu, que era a comunidade bem pequenina, trabalhos comunitários, que eram trabalhos designados para a região, e um sistema de trabalho em que o camponês, o indígena, ele trabalhava para o Estado Imperial por um tempo. Esse trabalho que fazia construção, né, das estradas, das pontes, das fortalezas e dos aquedutos, era um trabalho chamado de mita. E ele é importante entender que esse trabalho estava no pensamento inca, porque ele foi muito mal utilizado pelos espanhóis depois durante a dominação. Bom, e o que fica de herança desses povos para essa região? Os astecas, eles têm uma lenda sobre o começo do império deles. É a lenda de que eles teriam chegado à região a partir de um deus que teria indicado o caminho, e indicado que eles encontrariam onde viver quando vissem uma águia comendo alegremente uma serpente. Essa lenda tá emblemática, ela tá bem no centro da, da bandeira mexicana hoje. Então, a herança asteca, ela é importante para os mexicanos quando eles conseguem a sua independência.
Bem, a atividade 1 da semana 3, que está nas páginas 67 e 68, já traz uma discussão sobre o mapa em si. Bom, o mapa é esse que está aí no cantinho, e aí vem as perguntas. A primeira pergunta é: qual continente que está representado? Aí está representada a América. E aí vem outras questões que a gente vai fazendo a resposta junto. O que as regiões em destaques representam? Elas representam os povos e as civilizações da América antes da chegada dos europeus, que é a América pré-colombiana, pré-hispânica, pré-contato, como é discutido ali no começo da questão. Segundo o mapa, quais povos ocupavam a América na antiguidade? Bom, essa questão é importante pensar. Por quê? Se a gente olha o cantinho, a legenda, a gente vai ver que tem, primeiro, a representação dos lugares, dos povos que estavam aqui quando os europeus chegaram, e para baixo tem a representação dos estados antes, bem antes da chegada dos europeus, os estados zapotecas, os olmecas, tal. Que povos são esses? Os povos que, quando o europeu que chegou, que é esses que a gente falou um pouco antes, que vai ser tratado depois na questão, os incas, os astecas e os maias, eles têm antecedentes, há antecedentes. Os olmecas, por exemplo, viviam na região próxima ali aos, aos astecas, aos maias. É uma civilização que ficou marcada pelas grandes esculturas, as grandes cabeças gigantes, como está representada ali em cima. A região de Nazca, que é ali uma região próxima onde está ali o Chile e o Peru, que tem uma cerâmica interessante, como está mostrando aí, e marca também a cerâmica da região. Então, a resposta é: segundo o mapa, quais povos ocuparam a América na antiguidade? Os zapotecas, aí cerca de 1400 a.C. até 700 depois de Cristo. Os olmecas, os toltecas, moches, entre outros. Lembrando que os europeus chegam na América 1492 depois de Cristo. Dos povos listados no mapa, quais deles você já ouviu falar? Bom, a letra D e a letra E é uma resposta pessoal, né? É o que você sabe, o que você conhece, aí você coloca sim ou não ou na letra D. E na letra E, você responde quais outros você conhece, se você conhecer. Bem, a atividade 2 da semana 3, ela trata da escrita maia. Os maias eram um povo que vivia na região onde os astecas dominaram, então a região mais ou menos ali do México, onde hoje está o México. E aí, a questão traz uma imagem, que é uma fonte histórica, que é uma representação em pedra da escrita maia, só que essa imagem não está muito legal, então vou colocar embaixo assim uma representação dos caracteres mesmo, do sistema alfabético maia. É que Bom, aí vem as perguntas. Sobre o sistema de escrita dos maias, respondo. De acordo com a imagem, como era a escrita? A escrita maia estava baseada em desenhos, sendo feito em pedras, como está na imagem. Levante hipótese sobre a utilização da escrita na sociedade maia. A hipótese é para que será que ela era usada? A hipótese é o que será, o que a gente pode pensar. Lembrando então da atividade da semana passada, que a escrita era usada pelos povos mesopotâmios, principalmente para a organização da sociedade, uma das hipóteses é, provavelmente eles usavam para registrar colheitas, dados da população e sua história. Isso é uma hipótese, é um pensamento, né? A letra C pediu para pesquisar na internet curiosidades sobre a escrita maia. Então, coloquei aqui duas curiosidades. É o único sistema de escrita mesoamericano decifrado e cada um dos grifos, então, cada uma dessas representações representa um som silábico, né? Eles não representam a letra, representam o som da sílaba já. Bom, a atividade 3, que está na página 69, ela é bastante interessante. Ela traz uma discussão sobre os astecas. Lembrando que os astecas eram aquela civilização que se encontrou com os espanhóis quando esses aqui chegaram na América no século
XV, finalzinho do século XV, início do século XVI. Bom, aí a atividade traz uma imagem e pede para a gente analisar essa imagem e discutir ela. Bom, a primeira coisa que pergunta é: o que você consegue observar na imagem? Quando a gente observa a imagem, a gente vê que há a representação de animais, a representação de vestimentas, mas o que há de mais interessante é a representação de uma serpente comendo um homem. Então a resposta fica assim: há muitos desenhos, mas o que mais chama a atenção é uma espécie de serpente comendo um homem. Como assim? Onde está isso na imagem? Tá aí, ó, nesse quadradinho amarelo. E é bastante interessante porque essa serpente, que é a serpente emplumada, ela está muito presente na cultura asteca. Ela é representada em pedra em vários templos. Ela está na imaginação asteca muito forte. Por quê? A serpente emplumada, ela é o deus maior do pensamento asteca. É essa serpente que mantém a rotação da Terra, é ela que mantém a culturas, né, a agricultura, e ela é um enorme Deus que vive a partir do sangue humano. Então, a sociedade asteca tinha vários rituais em que os seres humanos, né, os homens, eles eram mortos justamente para manter viva essa serpente. Olhando assim, a gente pode não ter medo dela, não, mas uma representação artística dela dá vista de como que os astecas pensavam que eram essa serpente. Uma serpente enorme, a gente dá uma forma de dragão nela atualmente, né, uma representação artística, e que tinha penas de um passarinho muito comum na região, que é o quetzal, que é esse passarinho que tem essas penas coloridas e que eram muito valorizadas pelo Império Azteca. Então, continuando a atividade, segundo o texto e a imagem, como era a escrita azteca? De acordo com o texto, aí, como está perguntando o texto, a gente pode ir no texto da questão. De acordo com o texto, a escrita asteca era, na realidade, uma proto-escrita pictográfica e ideográfica, expandida por rebos fonéticos. Nossa, o que que é isso? Significava que, na verdade, isso daí não são letras, não são formas de registrar, são pensamentos. Você consegue identificar o que está escrito no Codex Borbônicos, que é esse desenho que está aí? Bom, a gente não consegue identificar, né? O que dificulta o entendimento? Ora, a gente teria que saber a cultura asteca em profundidade, já que ali não está representando letras, está representando pensamentos. Letra D. Por que a escrita asteca não é considerada por muitos como um verdadeiro sistema de escrita? Porque são representadas ideias, e não um conjunto de letras e fonemas que a gente possa reproduzir, né, de outra forma. É isso. Bem, a última atividade da semana 3, é a atividade 4, está na página 70. Ela vai tratar sobre os incas. E aí ela vai falar que os incas, eles não desenvolveram um sistema de escrita. É importante pensar algumas outras coisas, né? Os incas não viviam um sistema de dominação como os astecas, que dominavam os povos ao redor. Os incas não viviam dessa forma. E que os incas tinham que era um território mais assim, extenso, um território mais complicado, porque é um território muito montanhoso e tal. Mas aí a atividade traz um quipu ou quipu. O que é isso, né? Isso daí é um sistema de numeração em que, observem aqui, ó, em que há um cordão principal e os pendentes vão registrando os números através de nós, nós simples, nó em formato de 8, nós longos, e eles vão registrando números. Esses números registram, então, a vida inca, a quantidade da população, de colheita, de animais e assim por diante. A primeira pergunta o que era um quipo. Então, os quipos ou quipus são conjuntos de cordas e fibras coloridas com diferentes nós. Como era feito um quipo? Era feito com linhas e nós diferentes, que eram organizados em uma linha superior. Qual era a função do quipo dentro da sociedade inca? Os quipos eram utilizados pelos incas para registrar informações, números e talvez também narrativas. É isso, terminando. Gostou do vídeo? Ele foi importante para você? Te ajudou? Então, curte e compartilha aí.